Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro do Evangelho segundo São João, quarto livro do Novo Testamento, O Caminho da Vida. Ainda na sua primeira parte, livro dos sinais, os sinais que revelam Jesus aos homens. Hoje continuaremos a leitura do livro do Evangelho segundo São João, no seu capítulo 6, em todos os seus 71 versículos. Então, quarto sinal, a partilha dos pães, versículos, capítulo 6, primeiro tópico, em seus 71 versículos. Vamos para a leitura. Primeiro tópico, Jesus sacia a fome do povo. Depois disso, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes, e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Quinto sinal: Jesus caminha sobre as águas. Aqui já é o segundo tópico do capítulo 6. Segundo tópico. Não tenham medo, já aqui no quinto sinal. Não tenham medo. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estavam indo. Terceiro tópico: Deus dá um pão que sustenta para sempre. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia só uma barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois que o Senhor agradeceu a Deus. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam aí,
as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. E este alimento é este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi Ele quem Deus Pai marcou com seu selo. Então eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em Ti? Qual é a Tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, como diz a Escritura, Ele deu-lhes um pão que veio do céu. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vamos ver aqui os tópicos, né? Deixa eu ver aqui, são muitos tópicos. 1, 2, 3, 4. Quarto tópico agora. Jesus é pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As autoridades dos judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Quinto tópico. Jesus é o pão que suscita para sempre. Repetindo, quinto tópico, Jesus é o pão que sustenta para sempre. E Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar
e o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem e não bebem, repetindo, eu garanto a vocês. E Jesus respondeu, repetindo, Jesus respondeu, eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Sexto tópico. Vamos contar bem direitinho aqui, porque são muitos tópicos que a gente se atrapalha. 2, 3, 4, 5. O sexto tópico. A fé em Jesus exige decisão, não é? Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: isso escandaliza vocês? Imaginem então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então, Jesus disse aos 12, vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus disse aos 12, vocês não são os 12 que eu escolhi? Apesar disso, um de vocês é um diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Hoje concluímos a leitura do capítulo 6 do livro do Evangelho segundo São João, em todos os seus 71 versículos. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 6. Não deu tempo hoje. Próximo vídeo, as explicações do capítulo 6 do livro do Evangelho segundo São João, não é? O caminho da vida, não é? Quarto livro do Novo Testamento. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo 6. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.
capítulo 7.